Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles aqui e hoje vamos falar mais um dia sobre a análise do mercado cripto, dia 10 de maio. E vamos ver como que está esse mercado hoje. Ontem foi um dia bem de fear, bem de medo mesmo da galera. Da galera não, né? Geral, todo mundo que está no mercado, inclusive eu. É claro que você tem esse sentimento de fear quando o mercado está caindo e o sentimento de ganância também, de greed, quando o mercado está subindo, né? Mas vamos analisar, vamos ver como que está esse mercado hoje. Vou jogar aqui na tela, só deixa eu aparecer. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro no BTC, ver o que aconteceu ontem, depois a gente fala de como que está o mercado geral. Só tirando um pouco o zoom aqui do gráfico para a gente ver. Então, o que está acontecendo? Ontem a gente bateu nesse fundo aqui que foi formado no meio do ano passado. Exatamente esse fundo aqui, ele foi a mínima do ano passado, né? Depois que a gente teve o all-time high aqui, a gente veio buscar esse fundo. Daqui, o mercado constituiu, né, um novo all-time high, que foi um pouquinho acima dessa região aqui, que a gente chegou a bater lá os 69 mil, quase 109 mil dólares, e ontem o mercado tocou essa região aqui novamente. Então a gente está num fundo do mercado, né? Um fundo que foi formado aqui recentemente e o mercado deu uma segurada nesse momento. Se a gente vê o sentimento do mercado, o mercado está bem negativo, está com bastante medo mesmo. Se jogar aqui no Google, por exemplo, Fear and Greed Index. Crypto Fear and Greed. Ó, se der uma olhada aqui, a gente está em 10, que é extremo medo, né? O mercado está com bastante medo, bastante receio do que possa vir aí pela frente. É difícil chegar nessa região. Geralmente a gente chega nessa região quando a gente tem uma queda bem forte. E você vai ver que a queda de ontem gerou bastante pânico no mercado. Isso daí dá para ver nos dados on-chain. Mas vamos lá, falando graficamente, a gente sempre tem a melhor estratégia de todas, a estratégia mais simples que a gente tem no mercado é sempre comprar suporte e vender resistência. Isso é a estratégia mais básica que tem no mercado. Você não precisa nem saber muito de análise técnica para você saber se é momento de entrar ou momento de sair. Você só precisa saber onde que é a região de suporte e onde que é a região de resistência. E nós batemos exatamente em um fundo que foi formado no BTC no ano passado. E toda essa região aqui, ó, se a gente pegar, a gente teve bastante negociações nessa região, que foi exatamente os 30 mil redondo. Então, o primeiro ponto que a gente teve foi o rompimento dos 30, depois o mercado subiu, ele voltou, ele retestou os 30, foi embora, fez seu all-time high, caiu, veio buscar os 30, depois ele subiu um pouco, fez um pullback, caiu mais, voltou 30 de novo. E nós estamos exatamente nesse momento aqui. Quando o mercado ele testa bastante vezes uma região, tanto quanto suporte como resistência, aquela região ela vai se tornando mais forte no mercado. Então a gente pode dizer que essa região dos 30K ela é uma região bem forte do mercado, porque a gente já está pela sexta vez nela. E o que acontece nessas regiões? Acontece que há uma demanda compradora nessa região, a gente teve um derretimento do mercado aqui nesses últimos dias, e agora tem uma demanda compradora nessa região. Aqui temos dois cenários plausíveis. Um que a gente pode fazer um pullback nessa região, para o preço continuar caindo mais e mais para frente ele retestar novamente essa região. Isso seria o cenário A. A gente tem o cenário B também, que é o mercado perder essa região direto e não ter força compradora nessa região. O mercado simplesmente cair direto. O porquê que eu digo o mercado cair e não o mercado subir? Porque eu não acredito
que o mercado ele vai subir tão rápido nos próximos dias. Por exemplo, a gente está em um bear market desde... Calma aí, deixa eu só pegar... Calma aí, peguei errado. A gente está em um bear market desde 9 de novembro. Foi quando a gente fez o all-time high, a gente iniciou o bear market. Não tem como você identificar o bear market logo no comecinho dele. Mas, alguns dias depois, você já consegue identificar sinais de bear market. Por exemplo, quando a gente teve esse repique aqui, na verdade, a gente teve esse primeiro repique aqui, que foi um pullback na média 56, mercado derreteu e pela segunda vez ele rejeitou a média 56. Então, essas duas regiões aqui, tanto essa quanto essa, a gente já poderia falar que o mercado estava negativo, o mercado estava bearish. Se caracterizou um bear market mesmo, a partir do momento que a gente perdeu esse fundo aqui, que foi exatamente nesse período aqui. Quando a gente perdeu esse fundo, a gente caracterizou um bear market. Mas claro, esse caracterizou um bear market e a gente começou a ter a consciência de que sim, estamos num bear market. Aqui a gente tinha certeza que já estava no bear market. Aqui a gente tinha suposições que poderia ser um bear market, porque tinha tido o all-time high. Mas a gente pegando para trás, claro que aqui nessa época era difícil você falar que era um bear market, mas dava para você ter indícios de que o mercado ia cair. Mas olhando para trás agora, a gente sabe que o início do bear market ele foi exatamente no final do topo passado. E traçando essa linha de tendência de baixa junto, unindo esses topos, tanto o do all-time high quanto o último topo que a gente teve aqui, que foi um topo mais baixo que o topo anterior, a gente caracteriza essa linha de tendência de baixa aqui. Ou seja, o mercado ele está em tendência de baixa. E olhando para todo o contexto macroeconômico, para tudo que está acontecendo em termos monetários, né, que é o ciclo do mercado, eu venho falando bastante de ciclo do mercado, estamos em um momento de queda, um momento que em todos os mercados ele está mais provável a te tirar dinheiro do que te dar dinheiro. Isso é o ciclo do mercado. Inclusive, eu vou soltar um vídeo amanhã falando sobre ciclo de mercado. E, cara, por conta disso, é mais provável que o BTC ele faça um topo mais baixo que o topo anterior para poder entregar mais queda pela frente. Pensando nisso, eu não acredito que o mercado possa fazer um pivô aqui para ele começar a subir. Ele pode fazer isso? Pode fazer isso. O mercado pode fazer o que ele quiser. A gente pode colocar isso aqui que é como a terceira opção, né? Que seria o mercado fazer uma retomada de alta aí nas próximas semanas. Não acredito que isso vai acontecer. Acredito que o mercado ele precisa derreter mais ainda para a gente chegar realmente no fim do bear market. Nos dados on-chain é mais fácil de você verificar se a gente está em um bull market, se a gente está num topo mesmo de mercado ou se a gente está num fundo de mercado. Mais para frente, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar os dados on-chain e você vai se ligar mais nisso, como identificar isso daí. Mas, então, a gente tem um cenário de que o BTC ele vai tentar perder esse fundo aqui. Pode ser que ele não perca, pode ser que ele perca. Então, vendo isso, pensando tudo isso, se a gente está em um suporte que foi forte ao longo do ano, aonde a gente tem esses retestes aqui, né, que é a sexta vez que está retestando o mercado. Quando um ativo ele testa um suporte ou uma resistência, a força de compra ou de venda, se for um suporte, a força de venda ela tem que estar muito, mas muito forte para ele romper direto e não segurar naquela região. E na resistência a mesma coisa. Se ele varar reto, passar aquela resistência direto, significa porque a força compradora ela está muito forte no mercado e o ativo não para naquela região. Dito isso, a gente tem esses dois cenários, de que o mercado pode varar reto nessa região, pode derreter amanhã, pode derreter hoje mesmo até o final do dia, ou ele pode se segurar
fazer um repique para entrar um pouco de força compradora, tirar um pouco das pessoas que querem comprar, para depois o mercado vir e derreter mais um pouco, buscar fundos mais baixos do que esse fundo de 30 mil. Pensando nesse cenário, o que a gente tem exatamente na data de hoje? Esse candle não fechou, se lembre, eu analiso sempre o fechamento, então precisa que esse candle feche hoje para a gente poder ter uma melhor posição sobre o que a gente vai fazer ou não com esse candle. Se esse candle fechar hoje verde, com pouca sombra vendedora na parte superior dele, e que, obviamente, o volume vai fechar alto, porque a gente já está vendo aqui, ó, que o volume, a gente está no começo da manhã ainda, o mercado fecha às 7 da noite, 8 da noite, acho que para mim, e 9 da noite para vocês, acho que é isso. Ou ao contrário, acho que é 7. Bom, enfim, o mercado vai fechar daqui 9 horas. Daqui 9 horas o mercado vai fechar. E a gente já está com um volume alto no dia de hoje, um volume bem alto. Se a gente fechar com esse candle verde, um candle de reversão, com esse volume alto, isso é um bom sinal de que o mercado ele possa tentar fazer um repique. Pode ser nesse fundo aqui que ele perdeu, não dá para saber exatamente até onde vai ser o repique. Possa ser nesse fundo que ele perdeu, para ele só entregar uma queda depois, caracterizando um topo mais baixo que o topo anterior. Então, pensando nisso, dá sim para a gente se posicionar em um pequeno swing trade nesse candle aqui, esse candle fechando na data de hoje. É muito importante esperar o fechamento do candle, porque esse candle ele pode derreter ao longo do dia, pode fechar vermelho no final do dia. E aí isso não vai ser um candle de reversão, a gente vai ter um volume negativo aqui, um volume vermelho. Isso significa que tem muita força vendedora ainda no mercado. Então a gente precisa deixar o dia de hoje rolar para a gente ver como que esse candle ele vai fechar. Se ele fechar próximo da máxima dele, significa que a gente está com uma força compradora e aí dá para surfar uma pequena altinha aí de alguns dias, talvez até o final de semana, para na semana que vem ele começar a entregar mais queda e retestar esse suporte aqui. Então pensando nisso, sim, hoje se esse candle ele fechar bonito, se ele fechar verde, se ele fechar bonito, com força compradora mesmo, eu vou me posicionar no fechamento desse candle e esperando essa altinha. Como nós estamos em um cenário de baixa, há uma maior probabilidade do mercado te tirar dinheiro do que o mercado te dar dinheiro. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, que o mercado ele está mais vendedor do que comprador. E o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente entrar nesse candle, seja o fechamento dele, vamos falar que ele feche aqui, ó, em 31. Se ele fechar em 31, eu entro em 31 e o meu stop ele vai estar exatamente na mínima desse candle. Se o mercado amanhã ele cair até os 29 mil, eu tô fora, eu vendo minha posição, aceito esse prejuízo de, vai dar o quê? 5%? Ó. Um prejuízo de 8% se ele fechar em 31, depende de onde ele vai fechar. Mas eu aceito esse prejuízo de 8% e aí eu saio do mercado e espero o mercado andar mais um pouco para a gente ver o que vai acontecer. Isso acontece por quê? Por que eu aceito esse stop na mínima desse candle? Porque se realmente o cenário for uma retomada, um repique para fazer um topo mais baixo que o topo anterior, essa força de compra ela tem que entrar nos próximos dias. Tem que ter a força de compra hoje, amanhã, depois da manhã, tem que ter força compradora. Se amanhã entrar força vendedora, significa que esse candle de hoje aqui, ele só é uma retração da volatilidade que aconteceu ontem. Como o mercado derreteu muito rápido, acabou pegando bastante ordens que estavam em 30 mil, e aí essas ordens que fizeram o mercado subir um pouquinho. Mas
isso significa que não tem a força compradora, é simplesmente ordens que estavam no mercado lá, mas não tem uma demanda compradora. Então, por isso que é super importante a gente acompanhar. É arriscado tomar essa posição? Sim, é arriscado tomar essa posição, porque é o que eu vivo falando. Quando a gente está abaixo da média 56, quando a gente está abaixo da média, é mais provável o mercado te tirar dinheiro do que te dar dinheiro. Quando a gente está acima da média, é mais provável o mercado te dar dinheiro do que tirar dinheiro de vocês. Então, aproveitando que também estamos longe da média, esse repique ele pode ser um repique até a média, para ele simplesmente rejeitar a média, como o ativo ele sempre faz, ele sempre retesta quando ele está muito longe da média. A tendência é que ele volte até a média para retestar ela, para depois entregar mais queda. Então, pensando nisso, acredito que sim, dá para surfar uma pequena altinha aí nos próximos dias. Mas lembrando, essa alta ela pode ser uma alta com um alto risco, que é esse risco de você tomar o loss logo amanhã mesmo o mercado pode derreter aqui, ou pode subir um pouquinho amanhã e derreter depois de amanhã. E, Guilherme, por que você não espera um candle de confirmação? A gente pode esperar também um candle de confirmação, que seria no dia de amanhã, fechar verde aqui, e aí você tem uma confirmação dessa reversão de hoje. Quando a gente tem uma reversão e uma confirmação, realmente você tem uma probabilidade maior do mercado estar subindo. O porquê que no mercado cripto eu não gosto de esperar o candle de reversão? Porque meu stop começa a ser um stop muito longo. Se eu for esperar um candle de reversão amanhã, eu já vou estar com um loss aí de 14%, 15%, mais ou menos. Então, eu prefiro assumir um risco maior agora, entrando no fechamento desse candle e tendo um loss menor do que se eu esperar um candle de confirmação do dia de amanhã. Isso porque o mercado cripto ele é muito volátil. Então, em um dia a variação é muito grande. Se hoje sobe 6% o BTC e amanhã vai subir mais 6%, se eu esperar essa confirmação, o loss vai ser de 15%. Por isso que eu prefiro entrar na data de hoje. Porque tanto a reversão quanto a reversão com confirmação, ela pode falhar, porque estamos em um cenário de baixa, onde a maior probabilidade do mercado é dele entregar queda nos próximos dias. Então, vendo o fechamento de hoje, se o fechamento for bonito, eu vou me posicionar em BTC. E lembrando, um trading super rápido, super curto, só para tentar surfar esse repique, porque eu acredito que o mercado vai derreter ainda mais. A gente pode buscar um fundo mais baixo do que esses 30 mil dólares. A gente pode chegar. A próxima parada do BTC seria aqui ó, em 24. A gente teria um suporte em 24. Depois a gente teria um suporte na região dos 20, que os 20 é o topo histórico também. Então acredito que a gente pode sim chegar nessas regiões, porque estamos não no início do bear market, mas estamos no início de um grande crash em todos os mercados. Então, a Nasdaq agora, o mercado americano, a gente vê o que está acontecendo na China, tudo está se caracterizando não o final de um bear market, mas sim o começo de um bear market. E possa ser que isso se estenda o ano inteiro. Não acredito que o BTC vai retomar logo assim de cara, não. Acredito que a gente possa ter mais quedas aí. Então, é isso. Eu vou estar me posicionando, é o que eu falo, isso daqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente o que eu estou fazendo. Se você quiser pegar essas informações e tirar suas próprias conclusões, é a melhor coisa que você faz para você. Mas saiba analisar também o seu momento de entrada, seu momento de saída. Eu posso aceitar esse loss de 7% aqui para tentar surfar uma altinha aí nos próximos dias. Isso daí é gerenciamento de risco. Então, cada um com o seu gerenciamento de risco. Beleza? Então, falando do Bitcoin, eu estou empolgado aí para os próximos dias.
é bom quando a gente tem o sentimento do mercado no negativo. É sempre bom fazer compras quando o sentimento está de medo e vendas quando o sentimento está de ganância, quando o sentimento está de otimismo. Então, pensando nisso, eu vou me posicionar no BTC. E também, já falando aqui dos dados on-chain, por que eu vou me posicionar no BTC? Um gráfico que eu falo que é super importante é o Realized Profit Loss do BTC. E aqui, nessas barras verdes, indicam quando teve grande realização de lucro. Essas barras são de realização de lucros. E barras vermelhas são realizações de prejuízo. Quando a gente tem grandes realizações de lucro, logo em seguida a gente vai ter um crash no mercado, porque está saindo liquidez do mercado. Está entrando mais oferta no mercado e, consequentemente, vai ter menos demanda. E aí o mercado cai. O inverso também acontece. E ontem a gente teve um grande spy aqui, ó, de realização de prejuízo. Ontem, com o desespero do mercado, vendo o mercado derretendo mesmo, muitas pessoas venderam sem pensar, sem fazer cálculo se estava em prejuízo, se estava em lucro. Claro que muitos foram stop em prejuízo, e houve uma grande realização de lucro de prejuízo na data de ontem. Quando a gente tem essas realizações de prejuízo, é um bom sinal de que nos próximos dias, pode ser poucos dias, se o mercado tiver muito vendedor, claro que nos próximos dias vai ter mais realização de prejuízo. Mas, no geral, quando a gente dá uma enxugada no mercado, quando todo mundo vende, quem tinha que vender praticamente vendeu ontem, já não vai vender hoje. Quem vendeu não vai vender agora em 30 mil, já vendeu todo mundo. Então teve essa realização de prejuízo. Com isso, possa ser que o mercado ele faça esse pequeno repique e para poder entregar um pouco de lucro para a galera, para depois mais pessoas entrarem nesse topo mais baixo, para depois o mercado cair mais um pouco e você ter mais realização de prejuízo. Sinais de bear market é que a gente tem muita realização de prejuízo o tempo inteiro. Quanto mais pessoas realizarem prejuízo, mais indicativos de que a gente está no final do bear market. Então, o mercado precisa, eu falo bastante, o mercado precisa dar uma secada antes do mercado subir de novo para um bull market, antes dele lateralizar para depois ele ter o bull market. Então, pensando nisso, eu vejo esse indicador hoje como um ótimo indicador que aconteceu ontem. Então, usando análise on-chain com análise gráfica, eu estou de olho nesse ponto de hoje, nessa entrada de hoje, para surfar uma alta aí nos próximos dias. Antes da gente falar das outras altcoins e do mercado no geral, vamos dar uma olhadinha como que tá os dados on-chain do Bitcoin. O Supply in Profit caiu bastante. Supply in Profit caiu bastante na data de ontem. A gente já está aqui na região de 54%. Regiões abaixo de 50% são regiões que definem fundo do mercado. Então, abaixo de um Supply in Profit de 50%, a gente tem regiões que definem fundo do mercado. Claro que você pode entrar abaixo dos 50%, foi parar lá já em 40%, 38% já no bear market passado, e ele também pode ficar um tempo aqui embaixo, abaixo desse nível, né, dos 50% e derretendo mais um pouco. No Covidão, ele simplesmente bateu lá nos 50% e voltou. E estamos próximo dessa região. Então, acredito que o mercado ainda tem um espaço para derreter um pouco mais. Por isso que eu acho que é só um repique e que o mercado pode derreter até mais ou menos os 20 mil dólares ali, 25 mil dólares, 20 mil dólares. Por isso eu acredito que o mercado possa derreter um pouco mais. Porque a gente ainda tem esses sinais on-chain de que há espaço para o mercado derreter. E falando também no NUPL, que é o Net Realized Profit Loss, a gente entrou ontem na região de Fear. Fear, se você der uma olhada aqui, é uma região
de quando estamos em bear market, mas que ainda não chegamos no final do bear market. O final do bear market é quando a gente entra em capitulação, exatamente nessa região vermelha, que é abaixo de zero. Ontem a gente entrou na região de fear, ou seja, já não tem ninguém não, né? Ainda possa ser que tenha pessoas no mercado, mas a maior parte das pessoas do mercado hoje acreditam que estamos em um bear market. Até um tempo atrás, nessa região amarela, as pessoas acreditavam que o mercado ia retomar a qualquer momento, que essa última alta que a gente teve era uma alta que iria levar a gente para o próximo all-time high, lá para a região dos 70 mil dólares. E agora já são poucas pessoas que acreditam nisso. A maior parte já está entendendo que estamos em um bear market. Então o sentimento do mercado está de medo. Medo é exatamente a partir desse momento, do medo para capitulação, só vai ficar no mercado quem realmente acredita no mercado, quem realmente entende do mercado, quem entende de ciclo do mercado, mas as outras pessoas, todos os entusiastas desse mercado, que viu amigos fazendo grana, que viu news sobre Bitcoin e Ethereum, todas essas pessoas, elas estão fora do mercado, elas já estão saindo, não tem mais essas pessoas no mercado, elas estão aceitando os prejuízos e essas pessoas elas vão retomar para o mercado só quando o mercado estiver em alta novamente. Isso é super comum. Se você está aqui, você é uma das pessoas que está buscando o conhecimento para você se manter no mercado, mesmo nesse período de bear market, para você aproveitar o melhor possível desse mercado para o próximo bull market. Então, o mercado ele está dando essa enxugada que eu venho falando e acredito que ele vai enxugar mais ainda, porque a gente ainda tem bastante espaço para cair. Veja que quando a gente entra nessa região de fear, em 2008 o mercado ele simplesmente testou aqui o fear e voltou lá para cima. E depois ele veio entrando mais nessa região do fear até ele varar para capitulação. E pode ser que dessa vez a gente fique esse período, a gente entra em fear e a gente volta um pouquinho para o otimismo, e aí fica entre fear e otimismo para depois entrar a capitulação. Ou possa ser que a capitulação já aconteça super rápido. A minha opinião é que a capitulação não vai acontecer super rápido, já. Uma hora ela vai acontecer super rápido, mas eu acredito que é mais provável a gente lateralizar o preço um pouco, ficar nessa região dos 30 aos 40 ali, né, que é 35 mais ou menos, o preço andando de lado, para depois a gente ter uma capitulação mais forte, mais para o meio do ano, para o final do ano, para depois o mercado lateralizar e subir novamente. Então, olhando os dados on-chain, eu acredito que a gente ainda tem espaço para cair um pouquinho mais. Posso estar equivocado? Posso. Todos os dias eu posso estar equivocado. E o que acontece se eu estiver equivocado? Eu vou mudar de opinião assim que os dados, assim que a análise me apontar outro sentimento do mercado. A partir do momento que eu tiver sinais de que aqui foi fundo, de que o mercado não vai cair mais, de que a gente está num bom cenário macro, de que tudo está favorável, que o ciclo de baixa já acabou, aí eu vou mudar minha opinião. É simples assim. Um bom analista técnico, um bom trade do mercado também, ele é aquele que sabe mudar de opinião super rápido. Você precisa pegar o time, você precisa reverter suas posições super rápido. Porque se você ficar olhando, esperando, saca só. Por exemplo, aqui eu tomei loss em Solana e eu decidi sair de Solana exatamente nesse ponto aqui, porque eu acreditava que aqui fosse uma reversão e não foi, o mercado entregou queda. E aí, como isso daqui não caracterizava uma reversão, eu tinha em mente que iria vir mais queda pela frente. E eu me defendi dessa queda de 20% que a gente teve em uma semana, porque eu simplesmente mudei de opinião super rápido. Achei que o mercado ia retomar, no dia seguinte o mercado não retomou, fez um trap, engolfou
a minha barra de reversão, precisei sair super rápido do mercado. Quem ficou esperando uma semana, ficou olhando o patrimônio derreter 20%, porque essa pessoa não conseguiu ter uma reação super rápida. Beleza? Então, voltando aqui para os dados on-chain. Bom, esses daqui são os principais. Deixa eu ver como que está o MVRV, ainda dá para cair. O TXO não é importante. Saldo nas exchanges. Entrou saldo ontem, né, nas exchanges, entrou bastante saldo, porque a gente teve esse spyzinho aqui, né, porque ontem foi um dia de muito medo no mercado. Quem estava posicionado no mercado queria sair a qualquer custo, por isso que teve esse SPY de BTC entrando em corretoras e o SPY também de realização de prejuízo. Você vê, ontem teve quase nada de realização de lucro. Ó. Ontem teve 500 milhões de realização de lucro versus 3 bilhões de dólares de realização de prejuízo. Ontem 3 bilhões de dólares foram jogados no lixo no mercado. Simplesmente sumiram com esse dinheiro do mercado. Aceito de realização de prejuízo. E se a gente olhar, esse gráfico é interessante. Spend Out Age Balance. Isso daqui é a saída por idade das moedas, por idade do BTC. Se a gente olhar aqui, exatamente nessa data de ontem, né? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Exatamente na data de ontem, ó, a maior porcentagem de moedas que saiu ontem, saiu 21% das moedas que tinham sido compradas a 1 hora, a 30% a 24 horas, 21% que tinham sido comprados a 1 dia ou 1 semana atrás, de 1 dia a 1 semana atrás, e os outros 10% de 1 semana atrás a 1 mês. Ou seja, se a gente pegar 20, 30, 50, 60, 70, 80% das moedas que foram vendidas ontem foram moedas de pessoas que compraram essa moeda há menos de 1 mês. Ou seja, são pessoas novas no mercado. Isso daqui é um sinal de desespero. Um sinal negativo que a gente tem no mercado é quando moedas antigas são vendidas. Por exemplo, nesse dia aqui, ó, a gente teve quase 20% das vendas foram de moedas que tinha de 1 ano a 5 anos, ou seja, de pessoas que são holders no mercado. Quando a gente tem essas vendas de moedas mais antigas, é mais complicado, porque aí a gente sabe que essas pessoas têm bastante dinheiro no mercado, tal, e isso pode realmente causar um derretimento nos próximos dias. Quando a gente vê moedas novas sendo vendidas, é simplesmente desespero da galera vendendo moeda, quem acabou de entrar no mercado. Então, bom indicativo que ontem a gente só teve moedas novas sendo vendidas no mercado, e contando com tudo isso, eu fico mais bullish para tentar pegar um pullback aqui. Veja que tudo que eu estou falando aqui, eu vou enfatizar isso novamente. Tudo que eu estou falando aqui, de você pegar esse pullback, é quando você tiver o fechamento do candle de hoje. Se o candle de hoje fechar com sombra vendedora, igual ele está querendo formar aqui, ó, mas claro, o mercado ainda tem 9 horas para andar, então esse candle vai mudar bastante. Se esse candle fechar assim, é sinal de que tem muita força vendedora ainda no mercado. Então, eu não vou me posicionar se tiver muita força vendedora. Agora, se o mercado fechar próximo da máxima dele, seja em 31, seja mais do que 31, aí ele vai mostrar que ele está com uma estrutura de alta. Então, tem que ficar ligado no fechamento do candle. Eu opero candle em movimento? Não, eu não opero candle em movimento. Todas as minhas decisões são pautadas no fechamento do candle, beleza? Dado on-chain, foi isso daí. Vamos dar uma olhada em como que está o mercado no geral, só para a gente finalizar.
Hoje de manhã estava mais bonito, né? Porque estava tudo com uma baita de uma reversão, né? Mas, bom, apesar que aqui ele vai pegar as últimas 24 horas. Então, calma aí. Então nas últimas 24 horas vai apontar 5% mais de queda, mas é porque ele está considerando as últimas 24 horas, não o dia, né? Não a abertura do dia. Mas o mercado, no geral, ele está tentando dar uma retomadinha. Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no gráfico mesmo que fica mais fácil. O Ethereum. Se a gente pegar, Ethereum também está tentando fazer uma formação de fundo aqui, mesma região do ano passado, que foi a região dos 2.200. Solana, mesma coisa, está tentando reverter. Solana, ela deu um baita de um SPY aqui hoje, acho que subiu 20%, mas por quê? É um ativo mais volátil, mas tem que ficar ligado em todo o mercado, porque se a gente olhar, a Solana, ela perdeu esse fundo aqui dela, então ela já está até próximo disso daqui ser apenas uma confirmação da perda do fundo para ela entregar mais queda aí pela frente. Então, Solana já não acho um bom ativo para entrar, para tentar surfar essa pequena altinha aí, porque Solana está um pouco arriscado disso daqui ser um pullback para entregar mais queda pela frente. O mercado tá feio, cara. O mercado tá feio, não tá fácil não. Então tem que tomar cuidado. Para quem é mais iniciante no mercado, eu recomendo ficar fora do mercado. Eu não recomendo tentar fazer swing trade nesse período, porque a maior probabilidade é de você perder grana nesse período. Então, eu não recomendo quem não sabe tomar decisões de que momento sair, de que momento entrar no mercado. Então, tem que ficar ligado, tem que tomar cuidado. Ó, ApeCoin deu um repique aqui hoje. Caraca, deu um repique aqui de quase 50%. Mas já entrou uma força bizarra de venda aqui, já está devolvendo quase tudo. Então tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado no mercado. O mercado está bem volátil. Então, se a gente vê, tá todo mundo mais ou menos com a mesma situação. Deu uma grande queda ontem, hoje está tentando dar alguns repiques e possa ser que dê para surfar alguma coisa aí ou não. Então, se for para se posicionar, eu só me posicionaria em BTC exatamente nesse momento. No máximo em Ethereum, para ver como que vai ser o Ethereum, mas eu me posicionaria em BTC, não me posicionaria em altcoin, nenhuma altcoin, nem Solana, nem nada. Porque o mercado tá feio e é o que eu tô falando, a maior probabilidade é de você perder grana no mercado. Na data de ontem, se a gente olhar a Luna, cara, a Luna ela teve problema com a paridade do UST, né, que é o PEG, né, ou que o ST, um ST tem que valer $1, né, e ontem o PEG do UST, ele teve uma disparidade com o dólar por conta da corrida que houve ontem, que foi uma corrida para vender ativos e colocar dólar no bolso, né? Fazer hedge do dólar. Se a gente vê, cara, ontem isso daqui era para uma terra USD valer exatamente $1. Ontem isso daqui chegou a bater 0,69 centavos de dólar. Ou seja, cara, isso é algo que não poderia acontecer num protocolo de stablecoin. Isso perde totalmente a credibilidade do protocolo. E ontem, por conta disso, como a Luna ela faz parte, né, do protocolo de que você queima Luna para você poder ter a UST, né? Ontem teve uma corrida muito alta por esse UST, como teve essa disparidade, a galera começou a vender as lunas, né? A vender os UST e aí vai mais luna para o mercado para poder sair desse crash da UST, né? E a luna derreteu 60
Não, 63% nos últimos dias, né? Mas só na data de ontem foram 50%, cara. 50% a Luna derreteu ontem. E isso já havia acontecido há um tempo atrás com a Waves, que era um protocolo, mesma história também, era um protocolo algoritmo também, com paridade em dólar, com stablecoin, e teve o mesmo problema. A Waves derreteu também, a Luna derreteu também. Agora a gente tem a rede Tron aí que está subindo bastante. Todo mundo fala da Tron. Eu ainda falei que eu não vou entrar nesse ativo, porque a maré não está para peixe e eu que não vou ficar exposto em altcoins. Esse protocolo aqui, ele está com uma bela estrutura de alta. Então ele rompeu aqui o pivô, subiu, retestou o pivô, tá querendo, ó, ele retestou ontem, não, ele caiu ontem, hoje ele tá subindo, ele tá querendo entregar mais queda aqui, tá acima da média 56, maior probabilidade dele te dar grana. Eu não vou me expor a esse protocolo por conta do que está acontecendo no mercado geral, que o mercado está derretendo. Então a maré não tá para peixes. Não é momento de ficar exposto em altcoin, é momento de ficar 100% dolarizado, no máximo tentando surfar algumas pequenas altinhas aí ao longo desses dias. Mas eu não entro num protocolo desse daqui nesse momento, porque, cara, tá um momento muito propício para acontecer qualquer coisa nesse mercado. Se houver uma corrida, que nem houve aqui, uma corrida pela venda do UST, cara, olha o que aconteceu com o protocolo. O protocolo derreteu 50% ontem. Cara, isso daqui, putz, pode voltar para o all-time high? Pode voltar para o all-time high. Vai ser difícil? Pra caralho para voltar aqui para cima. Pra caralho. Ainda mais num cenário desse, num cenário de bear market que nós estamos, quem comprou esse ativo aqui, ó, no topo, a 101%, viu seu patrimônio derretendo 80% em 40 dias. Então tem que tomar cuidado, porque enquanto o BTC estava caindo, a Luna estava com uma bela estrutura de alta, igual a Tron está agora, estava indo embora, estava fazendo um novo all-time high, topo mais alto que o topo anterior, mas que depois veio derretendo e derretendo feio mesmo. As pessoas que usam análise gráfica, as pessoas que sabem operar nesse mercado, deveriam estar vendidas desde os 77. A partir do momento que Luna perdeu esse suporte aqui, ela estava caracterizando que ela iria entregar mais queda no mercado. E quem sabe operar no mercado saiu aqui e poupou uma queda de 70%. Então, a análise gráfica, ela é, cara, extremamente importante porque ela acaba te auxiliando a se prevenir de grandes crashes, né? Não só no mercado cripto, mas qualquer mercado, você sempre consegue antecipar um pouco do que vai acontecer no mercado quando você sabe fazer uma análise técnica. Beleza? E falando do mercado geral, tá tudo derretendo, tá tudo feio pra caramba, mercado sangrando, mas são nesses momentos que às vezes a gente tem boas oportunidades. Deixa eu ver, a XS está em 26, a XS tem mais para cair ainda. A Waves, o que eu acabei de falar, caiu 10%. Mas é isso, galera. Deixa eu ver se eu cobri tudo. Mercado de NFT também está dando uma derretida. Vamos passar aqui rapidinho no mercado de NFT. Ó, se der uma olhada aqui, os bakes que estavam a 150 etéreos antes do mint das lentes, já está a 94. E quando a gente fala que antes do mint das lentes, Ethereum estava valendo... Ó, Ethereum estava valendo aqui... Opa, esse aqui é Ethereum. Tinha batido lá os seus 3.200. Ou seja, além de ter essa queda na quantidade de Ethereum,
o Ethereum deu uma desvalorizada de 35%. Então, era muito mais caro um Ape alguns dias atrás. Se a gente der uma olhadinha aqui ó, no floor price em dólar, 230 dólares, 230 mil dólares, isso daqui estava muito mais alto alguns dias atrás. Esse cara aqui, porra, o cara pagou 0,75 Ethereum. Esse daqui estourou no norte, né? Mas, então o mercado de NFT também deu uma derretida, deu uma esfriada legal. Os Mutant Apes chegaram a ser negociados a 48 Ethereums, caiu 50% aí nos últimos dias. Os boards caíram quase 50% também, né? 50% não, né? 40 e poucos por cento. Então, deu uma grande queda. Claro que ontem estava mais barato, ontem os mutantes chegaram a bater 16 etéreos, hoje já subiu bastante, 21, ontem tinha mutante sendo vendido a 16 etéreos. E agora o floor price está subindo um pouco, né? Então o mercado inteiro está derretendo, cara. Até o mercado de NFT está dando uma derretida. Por quê? Porque estamos em um bear market. O que você mais vai ver nesse período vai ser protocolos sumindo e protocolos nunca mais voltando, principalmente no próximo bull market. Então, preste bastante atenção no que você está investindo e não se exponha a bastante riscos. Por exemplo, eu estou 100% out do mercado de NFT e do mercado de cripto também. Só estou me expondo no mercado de cripto para tentar fazer swing trades, para tentar pegar esses pullbacks, mas que isso também é com uma fração menor do meu capital, porque a maior parte dolarizado e esperando o fim da queda. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, me ajuda que eu te ajudo e eu te vejo amanhã. Valeu e um forte abraço!